Bora falar um pouco sobre dízimo. Abra a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo de número 22. Preste atenção nessa palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus irmãos, Levítico 22, 17. 22, 17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, e todos os filhos de Israel, diz: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecesse uma oferta, dentro dos seus votos, dentro das suas ofertas voluntárias. A oferta voluntária é aquela que não tem limite, é lá na igreja, que oferece ao Senhor e em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá, macho, sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras, nenhuma coisa que haja defeito oferece, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício ao Senhor, separado dos bois ou das ovelhas, ou voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, e nenhum defeito haverá nele. O servo não pode, o quebrantado também não, o boi, o gado miúdo, aí vai falando. Aí vamos para o 26. Falou mais o Senhor Moisés dizendo: quando nasceu o boi ou o cordeiro, que ele tirava o primeiro animal, ou a cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois desse 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor, que eles ofereciam em oferta de holocausto. E aí ele vem falando. Só que aqui tem uma coisa muito importante. Que é o dízimo. No mundo tem pessoas falando um monte de coisa. Pessoas dizendo que não dá porque é com pastor. Está bem, para irritar. E outros querem saber para onde foi o dízimo. Tem gente assim. Peguei meu dízimo, eu quero saber. O dízimo é uma coisa entre você e Deus. Tem nada a ver que se um pastor pegar e levar para um motel com uma mulher, e pagar o motel com dinheiro que você deu, o céu ele não vai. E a Bíblia diz que nenhum adultério dará o céu. E se ele fizer isso, ele vai acertar com Deus, é o dono da igreja, né? Mas você não tem nada a ver. Você entregou lá e ele tem a finalidade de abençoar a sua vida. O dízimo é uma bênção para a nossa vida. Se você pegar o livro de Provérbios, se nós não acharmos, vamos perguntar o Google. Onde é que está em Provérbios? Se eu não me engano, é 3. Eu sei que era 3, 17 ou 4. Mas não é. Então, que é o versículo 17. Tem que perguntar o Google. Então, diz, trazer a primeira renda para o Senhor, e toda a tua renda na casa de Deus, e será, se encherá os teus lagares. Abençoa o Senhor, traz o Senhor toda a sua renda. Não faz eu esquecer onde é que está. Para mim que tem um negócio no 17 que eu não sei.
o capítulo 17, deixa eu ver aqui. É melhor perguntar. Peraí. Onde está escrito em Provérbios: abençoa o Senhor com a premissa de toda a tua renda e se encherão os teus lagares. Aí, ó. Cada tua vida por dentro, né? Não quer por trabalho. Rapaz, se eu não me engano, é em Provérbios 3, pastor. É, 3:17. 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com a primícia de toda a tua renda. exatamente, é desse jeito que fala. Provérbios 3, 9. 3 e 9. Verdade, bora lá, ó. Honra ao Senhor com teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Dessa daqui diz, ó. O camarada, e se encherão, olha aí, os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eita, cara. Meu pai era muito fiel no dízimo, aí tinha feito empréstimo, mas quando saiu o dinheiro dele, ele pagava integral. Porque disse que aquilo era que o governo dava para ele. Não tinha nada a ver com o empréstimo. Não ia pagar o empréstimo, né? E aqui diz, com a premissa de toda a tua renda, né? Honra o Senhor com a premissa de toda a tua renda, e se encherá o teu celeiro de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Bora lá no livro de Malaquias. Tem aquele no 3, né? Mas desde do 1, bora lá em Malaquias. Ele fala no capítulo 1, ele fala que no versículo 6, olha, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Justamente, ó, tem coisa que nós nunca falha com ninguém, né? Não falha. Mas quando chega nas coisas de Deus, o cara falha. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Vós, os sacerdotes que desprezam o meu nome, e vós dizeis, em quem desprezamos o teu nome? Isso aqui fala também sobre o batismo, né? O cara despreza o nome e depois diz, não, ninguém despreza o nome. Mas despreza que não aceita o batismo. Aí ele vem para o 8, diz, porque quando oferecereis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereço o coxo e o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu príncipe, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele da tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí é quando vem para o 3, né? E o capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, ele diz lá em Provérbios, né? A janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar suficiente para colocar. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, muito importante.
sobre Deus. Ele falou aqui, roubará o homem a Deus. Aí nós vamos no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5, não é 1 Coríntios, não. É depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, ira, peleia e dissensões, inveja, bebedice, glutinaria e coisas semelhantes a ela. Cerca eu vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nem o ladrão, a Bíblia diz que não herda o reino dos céus. É isso que eu quis procurar, mas eu não achei bem o local. Mas tudo bem. Às vezes na nossa vida, nós dizemos assim, eu não roubo nada de ninguém. Eu vejo uma coisa, eu deixo lá. Se eu achar perdido, eu procuro o dono, não quero roubar. Eu não nasci para roubar, sou instruído pela minha família, pela minha mãe. Mas já aqui o camarada já se considera ladrão. Daquilo que Deus determinou para levar para a obra dele, para cuidar da obra na terra, né? Porque a contribuição que nós damos para a igreja de Deus, ela é muito forte, porque é essa contribuição que faz acontecer as igrejas, as despesas, o pastor, o missionário. É com isso aqui, esse dinheirinho que nós damos, que nós faz acontecer. E Deus sabe que é praticamente um sacrifício, por isso que eu chamo a oferta de sacrifício. Porque nós não temos capital de vontade, né? Você acha que um homem desse, que não trabalha mais, que não aguenta, ele tem condição de dar um dinheiro, que é um sacrifício. Mas em compensação, na hora que entrega, quer dizer, agora eu vou ficar com fome. Mas não fica, porque o dízimo é para quem tem coragem de dar. Porque Deus vai abençoar, está dizendo aqui que vai abençoar. E tem uma coisa lá no livro de Levítico, depois na calma vocês procuram, que se uma pessoa roubasse uma coisa de outra pessoa, ele tinha que entregar, no dia que fosse descoberto, ele tinha que entregar 4 vezes o que ele roubou. A prova é tanto que no livro de Lucas 19, Jesus conversa com aquele homem chamado Zaqueu, manda descer da planta, e observa que ele diz assim, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu roubei, amanhã eu vou entregar 4 vezes mais. Se eu roubei 100 conto de uma mulher, eu vou entregar para ela o 100 que eu levei, eu vou dar mais 4 vezes. Então você tem 100 conto, é do dízimo. Chega uma hora que você não tem de onde tirar, eu vou comer esse dízimo. Deus vai entender. Mas eu vou resgatar. Se você quiser resgatar, você vai ter que dar aquele dízimo e mais 400 reais. É difícil borrar por 100, né? Exatamente. Não é, Bantinho? É 4 vezes daquilo que foi tirado. Não? E é a coisa mais difícil, né? Daí que vai aumentar mesmo. Rapaz, eu sempre compro um calção de dízimo, Né? e como eu não conhecia bem dízimo,
E não era muito firme. Se quiser um cabo que foi construído mais do mesmo. Eu estava O irmão Antônio é fiel. Eu estava lá em casa, ali, morando bem pertinho do cara que era casado com uma parente de vocês, o seu Valdir. O Valdir, que era casado Sim. com você. Eu estava na casa daquele meu menino que foi embora, do Francisco, né? Aí, nós era da União do Brasil, não era pastor não. Eu fui obreiro lá também, trabalhei lá no polo. Mas nesse tempo eu não estava com igreja para mim trabalhar. Aí tirei um dízimo e as coisas foi apertando e fiquemos sem nada. Eu tinha um menino, acho que tinha 2 já, ou 2 ou uns 3 já pequenininhos. Aí que a mulher teve um atrás do outro. Aí eu digo, mulher, não tem comida de jeito nenhum. E sabe de uma coisa, Deus vai entender, porque Ele sabe. Nós temos que pegar esse dízimo e comprar comida. A mulher disse, rapaz, estava debaixo de uma televisão, do pano de uma televisão. A saúde não nós vamos fazer, Deus vai entender isso. Nós não vamos ficar com fome. Longe de parente, acolá, que ninguém se vê aí. Numa casa do parente, nem perguntar se tem alguma coisa. Quando eu escutei bater palma, que eu saí, não era o Antônio Melo, foi lá em casa. Ele morava ali, onde o Simão está fazendo aquele prédio, perto do Queléu. Aí era a casinha dele. Ele foi lá no Cruzeirão onde eu estava. Aí chegou lá, ô pastor, ligou, meu. Rapaz, eu ia lá entregar o dízimo para o senhor, ia para o culto, mas eu nem pude ontem. Esse era um dia chuvoso. Aí eu guardei aqui. Aí lá onde a mulher estava, a mulher olhou tanto. E a mulher do homem, que já não estava morando mais ele, a partir do ano, ela já conversa com ele com a vista. Ela conversa tudo que ela quer. A mulher olhou com quem de raiz da hora. Aí entreguei, fiquei sem nem um centavo. Aí saí. Ali quando a gente vai chegando nos periquitos, desse lado aqui tem um cara chamado Chiquinho, que até vende um churrasquinho, ele já foi motorista dos caminhos. Aquele homem era bautado na época. Ele é filho de uma velha chamada Isabel, aquele homem. Ele tinha um terreno adiante dos Josia, no Badege do meio, do Sancinha. Aí tem um canto que eles chamam T, que a estrada vai, né? Aí tem vai assim e assim. Aí aquele Chiquinho, da dona Isabel, adotado do Badege, o irmão aí sabe disso, tinha um terreno lá. Eu saí de casa um instantinho assim para conversar com um amigo, lá veio com a moto e encostou em mim. Perguntou por quanto eu fazia os 2 lados do terreno dele. Na época eu fazia por 300, quando era 3.000 hoje. Aí eu fui e disse para ele disse, rapaz, eu tenho que fazer, vai entrar uns camaradas lá, eu tenho um dinheiro lá em casa, eu resolvi trazer. O senhor ainda nem foi, mas se eu ficar com dinheiro eu gasto. Como sou um homem direito, eu já trouxe para o senhor. Banco. Ora, companheiro, naquela época, há não sei quantos anos atrás, pelo amor de Deus, tinha que eu sair do chão. Aí eu voltei, a mulher disse, e agora? Eu digo, olha, agora eu estou inteirado. Mas tu achou isso aonde? Foi que nós emprestado? Não. Eu vou pagar, é claro, mas Deus mandou. Deus não deixa faltar, manda. Foi uma festa mesmo. Ninguém pode. O que está aqui nós temos que cumprir, né? Dá um atraso na vida da gente. Não, quase não mata. Eu vejo assim, ó. Vamos entender um negócio aqui. Jesus chamou nós, disse que escolheu nós, chamou nós. Vamos conversar sobre esse assunto. Na nossa vida, que nós levamos, no aprendizado, na nossa família, nós temos a nossa receita de vida, né? Os outros ensinaram a nós, os outros de cintura, as coisas, tudo. Só que no próprio instante que Jesus chama nós, aí a partir desse momento, você vê que ele diz logo assim, como ele, lá para aquele Abraão. Agora lá no Gênesis 12. Gênesis, capítulo 12.
Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Agora, a partir de hoje, abandona toda a criação. Vem para mim, porque quem vai mandar em tu é eu. Eu vou te abençoar. Agora vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos ver segredos de coisas que ajudou na bênção dele. Bora lá para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5, né? 6, 13. Porque Deus confiou nessa Abraão. Vamos ver como ele dá o dízimo de tudo. Eu acho que é no 4, né? Ou no 5 mesmo. Eu me perco todinho com a Bíblia dos outros. É no livro de Hebreus 7:4. Né? Considerai, pois, quão grande era este e que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. O Abraão, Deus chamou para a terra dele, agora ele vai aparecer dando dízimo. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, a interpretação do rei de justiça e depois também o rei de Salém, que é o rei de paz. E pai, semente, analogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a Deus, permanece sacerdote para sempre. Sem pai, sem mãe, sem ninguém na analogia. Que aí é o Jesus que é o único Deus, né? Permanece como sacerdote para sempre. E recebe tudo. É forte, né? Não é muito forte. Eu tenho muito inseto de Deus para contar. Muito inseto. Eu conheci aquela mãe do Zé, que é fiel, aquela velha lá do Guarará. Uma casa de madeira quebrou os barrotes tudinho e o fundo encostou na terra. Eu sei que ela dizendo, meu Deus, se eu pudesse fazer uma casa. Aí um dia tirou um empréstimo para fazer, eu não imaginava o robô. Ela estava chorando, dizendo, a Valência que os dias não roubaram, eu não quero não, Deus não. A criança comprou 5 mil na época. Eu digo, pegue o 500 e compre comida, Deus me livre. Eu vou colocar no papel como a senhora deu, eu vou consagrar, se ela está lá viva para saber. Não quero não, que pena, que Deus me livre. Aí não pode fazer não. Aí ela trabalhou, aí pegou o retroativo do marido dela, 44 mil, 144. Fez uma casa hoje, ela nunca deixou de dar um time até detalhe ela deu. Hoje a casa dela fosse aqui no Cruzeiro, custava 280 mil. E ela tem uma fazenda até grande. Deus abençoe com jeito de bom. O outro foi aquele cabo que é parente da Bebé. O parente da Bebé, ele vivia de lavar carro, mas tudo sabia. E o dia que ele dava o dinheiro para o homem dava a porcentagem para ele, às vezes dava 50, às vezes dava 30. Filhinho no dia que dá 50. Porque eu acho que é 20%, né? Que recebe. 40, né? Aí, mas não ganhava muito não. Aí foi, falou para mim que ia para o Goiás, para lá, para o Mato Grosso do Sul. Eu digo, rapaz, ele disse que o senhor acha que vá, meu filho. Faça como Jacó, porque o Jacó tem isso aqui, ó. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 28. Eu abri a Bíblia para ele. Faz muito tempo, já está com mais de 2 anos.
Eu abri a Bíblia, na hora que ele falou comigo, 5 horas da manhã, lá naquele açouguezinho. Aí eu fui, mostrei para ele. Livro de Gênesis, capítulo de número 28, né? 28. Eu li isso aqui para aquele camarada. Está aqui, onde eu li, ó. Ele viu aquela escada posta daqui do céu. Aí no 20 ele diz assim, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, eu digo, não é uma viagem que você vai fazer, faça um voto agora com Deus. Eu que faço? Se me der pão para mim comer e veste para mim vestir, o cara que vai não sabe nem para onde é que vai. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tem um corpo por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me derem, certamente te darei um dia. E você faz isso aí, ele diz, faço. Agora ele dirige uma máquina grande, não pisa na terra, não, passa o dia lá de cima. O dízimo dele é de 400 contos. Nunca falhou, um mês. Desde o primeiro mês que ele ganhou R$1.000, ele deu certo. Aí veio subindo, já está em 4.000. 4.000 centavos. Mas nunca falhou. Nunca. Eu voto porque também, na mesma hora eu mostrei para ele, que às vezes o cara dá o dízimo no tempo, abandona, ou diz para Deus que vai dar e não dá, faz um voto muito perigoso, que eu mesmo já aconselhei, rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês e é verdade. Eu nunca me animo quando alguém pega todo o capital que ganhou e não dá para a igreja. Eu quero que Deus me perdoe. Se Deus disser, rapaz, para que você diz isso, digo. Porque, meu irmão, quando você tira o dinheiro todinho, você está endividado, não é brincadeira não. Eu não gosto disso não. Mas já vem cá para fazer isso, o filho dele aí fez um voto. Eu não quero ir para a mata para jorradar, para picada, nem carregando fio. Quero trabalhar no escritório da jorradar. Se Deus me der um emprego, todo o primeiro dia eu dou na casa de Deus. Dou o primeiro, todinho, dando envelope. A mulher dele olhava para ele também, falando com ele pela vista. Ele deu todinho. É complicado, meu irmão. Mesmo uma moto andando de pé. Só tinha uma moto que ele não andava, não deu para ajudar a colocar ela. Aí você pega o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizer algum voto, Eclesiastes 5 e 4. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, que não se agrada de todo. Se votar, paga. Melhor que não vote do que vote que não paga. Né? Mas não pode, porque o cara enganado dele. Enganar um armazém dá certo, né? O cara fica chamando. Agora Deus fica difícil, porque ele tem nós na mão. Né? Aí mete uma falta de bênção no cara, como é que fica esse camarada, né? Então esse assunto, hoje nós estamos numa reunião de senhores, e ele envolve muito a construção da nossa vida e da nossa família. Ele é uma coisa muito séria. Não é brincadeira não. É uma coisa que está relacionada na bênção da vida da gente, né? E na salvação da gente. Tem muita coisa que na igreja eu fico olhando. E meu Deus, como é isso? Eu vejo que alguns obreiros que estão aqui, mas eu também não quero que corte isso aí não. Eles são muito fora da palavra. Pregadores fora da palavra, não faz isso errado. Tomara que ensina. O livro de Romanos diz tudo que ensina os outros, porque não ensina tudo mesmo. Aquele negócio daquela ação social, você não vê um obreiro, tem muito que você nunca vê ele com tudo aquilo. E ali está escrito o seguinte, no dia de juízo, eu fiquei fome, você me deu de comer. Aquilo ali, meu irmão, é para dar de comer os outros. Eu nunca peguei um quilo de açúcar dali.
nem um pacote de bolacha. Isso ali é para dar para quem precisa, né? E a gente tem que dar, porque se Deus mandou, é coisa de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Corinto. Olha, eu quero que você faça a coleta no começo da semana, né? No primeiro dia da semana, faça a coleta. Era feita a coleta. Bora lá para... Estou apanhando muito cansativo. Mas não pode dormir. é o segundo Coríntios 9, né? 9, 6 e 7. É, 9, no segundo Coríntios. Isso são coisas da Bíblia, nós estamos falando o que está na palavra do Senhor. Nós não estamos falando. Vamos no começo do 9. Olha, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita de escrever. Olha aí, era uma coisa tão tradicional, que o apóstolo Paulo diz, nem precisa escrever. Vocês já sabem. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com a Macedônia, a Caia, está pronta desde o ano passado. E vosso zelo tem estímulo muito. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar pronto. A fim de, acaso, os macedônios vierem, comigo vos acharem prevenidos. Não nos envergonhamos, nós para dizermos este firme fundamento de glória. Aí vai falando e digo isso que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu vou dar um quilo de açúcar, eu vou dar um pacote de bolacha, eu vou dar um pacote de sabão, porque eu sei que a mulher também lava. Eu estou com desejo de fazer isso. É o que propõe no meu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Né? É assim. A Bíblia diz que quando começou a igreja, essa igreja apostólica, feita nos apóstolos, e quem tomava conta era o Pedro. A palavra de Deus diz que eles eram muito alegres, era o coração de todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 32, olha. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era tão unido que era tudo unido. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era só próprio, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam um grande poder de testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Porque todos que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia cada um, segundo necessitava, cada um tinha a necessidade que cada um tinha. Então José, como denominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Trazia todinho. Só que aqui eu vejo uma coisa assim. Eu acho que não era para dar tudo para ele ficar pequeno. Só que os apóstolos viam o tanto que era. Aí eles tiravam uma parte para quem precisava e davam o resto. Aí no 5, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, então levando uma parte, depositou os pés dos apóstolos. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
Meu irmão, olha como é perigoso, né? Quando o cara sente desejo de não dá, é um espírito mau. Para que mentisse ao Espírito Santo e já tivesse parte da verdade, guardando não ficava para ti e vendendo não estava no teu poder, porque tomaste esse designido no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Anani, ouvindo essas palavras, expirou. Aí o Deus. Porque o cara disse que ele não disse, não dou não. Então, essa vontade, né? Era dele. Aí foi mentindo na igreja. E Deus tinha dito para Pedro, o que você ligar no céu se liga, na terra se liga no céu. E o que você desligar, desliga. É por isso que o cabo é ignorante, é quem disse que o batismo de Pedro era uma desobediência a Deus. Será que você não tinha dado aqui morrido? Porque ele não disse, é tua, não vende para trazer nada, fica para tu. Tu não tem desejo de trazer. Mas acho que ele foi enganar Enganar. pelo preço. Né? É, aqui eu posso falar do batismo. Se Deus, se você ligar na terra, se liga no céu, e o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos, ainda estava no calor do Espírito Santo, onde que Espírito é esse mentiroso, que Deus me livre? Ele disse, sejam batizados em nome de Jesus. Ali foi a revelação. E o batismo é real, porque ele liga aqui, se liga lá. Agora só que o povo esbarra em Mateus 28, 19, que nem um pau que está no meio do rio, as embaúdas vêm e bate. Só fica ali, dizendo que Jesus mandou. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandado designativo, designando alguém para fazer, mas não tem ninguém batizado desse jeito. Entendeu agora? Ninguém. E o Pedro tinha a chave do reino. Se ele ligava aqui, você ligava no céu. Portanto, quem não é batizado no nome de Jesus, não é batizado. Eu perguntei ao pastor Marinho do Voto, nós estávamos até na reunião assim, digo se você batiza como? Ele disse, não, ele pode vir assim, santo de água, esse não é que batizar pelo Pai. E ele foi se olhar na casa do Dedé Santo. Aí foi um querer o Cristo. É porque ele tinha o poder de Deus para batizar, né? Realmente não. É uma revelação. O negócio é sério. Não é desobediência não, é uma revelação. Vamos terminar lá no Malaquias, que ele fala do gafanhoto. Um dia eu estava lá no Merelo, eu estava no Merelo, aí o Mardoni, até hoje anda atrás de fazer uma casa, nunca fez. Ele disse que eu sou interpreta sonho, eu digo, rapaz, pertencer a Deus, interpreta. Eu sonhei com uma lagarta imensa, daquela que anda assim, quer dizer, com uma barba, só que essa era grande. Estava andando no meio da casa, eu olhei para ele e disse, você paga dízimo? Isso aí é um gafanhoto espiritual. Está aqui, ó. Bora lá. Quando ele diz, trazei o dízimo e as ofertas. Se não trouxer com maldições, sois amaldiçoados. Porque a mim me rouba toda a nação. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja mais lugar suficiente para habitar. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e vossa vide do campo, e não será estéril, diz o Senhor. O devorador é invisível, mas ele come as coisas, né? Os bujão que de repente seca as coisas, você não sabe nem como é. Eu ia parar, mas me lembrei de outro livro. Esse livro aqui é muito importante, é um livro de Ageu. Ele já é bem pertinho de Zacarias. Olha aqui o livro de Ageu. Esse aqui é que é forte. Mas aqui nós vamos encerrar, se Deus quiser. Ele diz assim, segundo ano, é no capítulo 1º, segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac,
o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito, mas colhe pouco. Comei, porém não vos fartais. Bebei, porém não vos saciais. Vestis, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe como saturado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, então dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Esperai muito, mas eis que vem a ser pouco. E esse pouco, quando trouxer a casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. E aí o migrador, que acaba com tudo. Queridos, esse camarada aí é fiel no dia. Esse é, também. Chegou naquele tempo, aquela pedra no rim, estava gritando. Uma cirurgia daquela que Deus fez nele, no preço do SUS, mesmo no SUS, sem ser pago, o tanto de tempo que o cara leva lá, sofrendo, comprando remédio, e faz de cedo lá, vai brincadeira mesmo. Aí o cara ser operado sem deixar nem marca, né? Tá bom, por exemplo, ele é fiel. É um cara que não tem condição de dizer: não, Deus, tudo que o Senhor faz por mim, eu estou entregando aqui para manutenção da obra do Senhor. No ano de 2011, eu fiz 11 viagens de avião. No ano de 2011, eu fiz 11 viagens de avião. E todas elas fazendo missão. Todas elas eu não estava sentado dentro, eu me lembrava de quem tinha patrocinado para mim, né? Preguei em lugar e vi mulher com o figo pedrado de cirrose, eu pregar e ela ficar boa e contar o que. E Deus fez a obra. E isso porque alguém patrocinou a minha viagem, né? Cada alma que entra na igreja, que é indivíduo, tem uma participação dela. E grande. Porque essa obra é muito forte. E é uma coisa que abençoa nossas casas e a nossa família. Ele diz: sobre o pouco que fosse fiel, sobre o muito eu te colocaria. Até falei um dia lá na igreja, tem um camarada que eu já tive mais ele hoje, ele disse: pastor, eu gasto 30 contos toda semana. Na loteria está acumulado 36 mil. Pegar, vou dar uma ajuda naquela igreja. Eu fico olhando, não digo nada. Você não dá 10, Não dá assim. você vai dar de 30 Vai dar milhão, né? Tá não, que ele diz sobre o pouco que for fiel, sobre o muito eu te colocarei. É fiel em 100 reais. Eu vi naquele livro ali, eu nunca mais tu recebe o tempo. Porque tu fez um voto com Deus e foi tirado. E aqui está escrito em Eclesiastes, né? Basta não. Né? Ele fez com Deus, aí no primeiro mês daqui tá aqui pra ele. No primeiro mês deu 50, no outro não deu mais nada. Entendeu? Ele fez de 100, todo mês dá 100. Quando tivesse dinheiro. Mas voltou mesmo. Exatamente. Mas aí ele no primeiro mês deu 50, no outro não deu nada, não deu E dinheiro. acabou. Não recebeu mais nada. Pois é, meus irmãos, essa é a palavra, nós estamos na reunião do Senhor. E esse é cada um de nós, como dono de casa, temos que ser fiel. Porque Deus abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida.